Bora. Olá, essa é a série Deixe do podcast Processo Rever, um podcast sobre desenvolvimento humano. E esse é o episódio 8, Aceitar e Transformar. Existe vida após o trauma. Esse podia ser o nome do podcast. Aceitar e transformar, existe vida após o trauma. Estamos falando isso basicamente desde o primeiro episódio, né? Mas agora trazendo um pouco para vocês esse fechamento, assim, essa conclusão de como foi aceitar essa realidade. Então, isso aconteceu comigo, é real. Todas essas dores, todas essas emoções, todas essas lembranças, mas transformar, né? Seguir em frente. Como que é atravessar, escolher viver isso e ir contando com suporte e aos poucos desenvolvendo essa capacidade de aceitar e de transformar com qualquer tipo de trauma, né? Qualquer grande impacto que a gente possa passar na vida, que a gente precisa, assim, desse apoio mesmo para digerir, porque faz parte da vida humana, faz parte da natureza humana, e é muito presente na sociedade que a gente vive hoje, né? Que vem carregando violências de muitos séculos atrás. Então, até o Paulo comentou no último episódio que não dá pra gente afirmar que o caminho é sentir, mas o caminho que a gente encontrou, né? E que é um caminho muito real e muito possível, é mesmo sentir e atravessar essas dores há tanto tempo guardadas, reproduzidas. Então, pela última vez, vou me apresentar. Eu sou a Rever do Processo Rever e meu nome é Mariana. Eu sou nascida na periferia do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, mais especificamente no Morro da Chumbada, onde eu nasci e cresci. Mas hoje eu sou uma artista, terapeuta e comunicadora. Sou uma mulher branca de classe média alta, que tem muitos bons acessos, recursos, privilégios e uma rede de apoio muito incrível. Então, é a partir desse contexto, com essa experiência, com essas condições, a partir desse ponto de vista e desse lugar de fala que eu compartilho com vocês, o que eu aprendi nessa jornada de conhecimento, autoconhecimento e regeneração do meu corpo, da minha alma, em relação aos traumas. Esse podcast, ele é um podcast sobre trauma e abuso sexual, então pode ser sim que algum conteúdo, alguma fala, alguma imagem te traga um gatilho emocional e que isso te gere alguma reação, né? E então a gente avisa para ter esse cuidado de que é um conteúdo sensível, mas te convida a adentrar esse espaço seguro, onde eu tô aqui desse lado da tela, ou você está me ouvindo num fone e você também está no seu espaço seguro. Porque, como o Paulo disse, isso aqui não é terapia, mas é terapêutico. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e muito bem-vinde a esse espaço. Esse projeto é incentivado pela Lei Aldir Blanc de Cultura, pela Prefeitura de Mairinque, São Paulo, e é também parte do coletivo da Casa das Guardiãs, que eu também faço parte. E você encontra a gente no Instagram, @Casa das Guardiãs, e eu tô no @Processo Rever. Eu comecei a pensar em fazer esse trabalho, em transformar a minha história num exemplo, né? Numa história de superação, assim, de tantas dores, ainda que sem chegar em nenhum lugar idealizado, de que eu tô curada, de que eu não sinto mais nada em relação a isso, né? De que essas emoções intensas não me pegam. Não, me pegam, mas eu já consigo lidar com elas, né? Eu consigo ter suporte interno para lidar com as minhas emoções. Eu já me sinto assim à vontade para estar no meu corpo mesmo quando ele dispara aí algum sinal de alerta por algum gatilho, porque ainda acontece, sim, faz parte. E porque eu não sou só também, né, composta pelo abuso sexual, eu também tenho outros afetos, outros impactos. Então eu aprendi a lidar com a relação do que aconteceu no meu corpo, acolher as emoções, liberar as emoções, permitir que esse fluxo de sentir continue acontecendo, isso que foi me permitindo
a ser muito mais saudável e muito mais feliz também. Em 2023, eu estava trabalhando numa ONG socioambiental e tive a oportunidade de estar num evento socioambiental da Amazônia. Foi para fazer, né, um outro tipo de trabalho, que é um trabalho que eu conecto muito com o meu trabalho terapêutico também, mas naquele momento focada num outro projeto. E aí tava lá, rolou o evento e tal, e aí no fim do evento tava tendo, tipo, um encontro, assim, numa festinha. E a gente tava sentado conversando, tava com algumas pessoas, assim, que tinham trabalhado no meio do evento, tava sentado com os amigos que eu tinha conhecido lá no evento. E uma das meninas começou, das mulheres, né? Uma mulher mais ou menos de uns 30 anos como eu, ela começou a ela já tinha bebido um pouco, né? Então ela se abriu, assim, resolveu se abrir e começou a dizer que ela tinha passado por uma relação muito abusiva e que essa pessoa gerava muitos gatilhos nela, que tinha muita violência nessa relação. E que ela estava se sentindo muito mal, assim, tipo, perceber que ela não, que ela tinha relações que eram muito violentas com ela, como se ela merecesse aquilo. E aí ela começou a ficar emocionada e acabou contando que ela tinha passado por um abuso muito, muito brutal na adolescência. Ela, numa festa, acho que uma festa de 15 anos, uma coisa assim, foi drogada, né? Levada, sequestrada e estuprada por outros homens, né? E depois ela saiu dessa situação, né? Chamou os pais para buscarem ela, foi para o hospital, corpo de delito, e ninguém nunca lidou muito com isso dentro da família dela, nem ela. Pelo que ela estava dizendo, até o ponto assim, acho que ela nunca tinha falado muito disso para outras pessoas. E eu já bem assim, né? Mano, o que que está acontecendo comigo, velho? E eu, tipo, sem beber, né? Eu já não bebo há uns 10 anos. E aí, não tanto. Ah, não, sim. Bom, e aí eu tava sóbria ali no lugar, né? Mas sentindo que tinha uma conexão comigo, né? Não tava ali naquele momento à toa. E aí eu vi que ela tava muito ainda, né? A primeira vez falando sobre aquilo, um pouco embriagada, muita dor. E aí eu falei, cara, eu também já passei por isso. Eu também já passei por uma situação de abuso, eu passei por uma situação de abuso na minha infância, e eu, né, vivi muitos tratamentos, consegui elaborar esse trauma, essa situação, e hoje eu me sinto muito bem, assim, sabe? E aí ela ficou me olhando e ela ficou muito chocada, assim, porque ela olhava pra mim e ela, mas, nossa, você parece lidar muito bem com isso. Você parece que tá, né, que isso tá tranquilo pra você. E não é que tá tranquilo pra mim, assim, é porque realmente eu consegui deixar lá no passado, sabe? Eu consegui deixar essa situação que foi muito ruim lá no passado e as memórias que eu tinha emocionais, assim, as marcas que eu tinha, todas aquelas emoções travadas, elas foram liberadas, assim. Então hoje o que eu tenho é um gatilho ou outro, né? Mas a minha vida ela já não é mais tomada por isso. Enfim, compartilhei com a irmã lá, beleza, segui o baile assim. Depois ela arranjou meu telefone no dia seguinte ou um pouco depois e me mandou uma mensagem dizendo que tinha sido muito importante para ela ter falado sobre aquilo e eu ter dito as coisas que eu disse para ela, dela ter me visto vivendo bem, e que para ela foi assim uma esperança, né, da possibilidade dela também conseguir liberar-se daquela dor. E aí eu fiquei muito tocada por aquilo e eu sempre observo muito o que que a vida traz pra mim, sabe? O que que a vida traz pra minha vida? O que que acontece comigo quando eu não tô nem esperando? O que que isso quer me mostrar? O que que isso quer me dizer? E como que eu respondo a isso, né? E aí dali eu comecei a perceber que talvez eu pudesse dar apoio para pessoas que tinham passado pela mesma coisa que eu, ainda mais porque eu sou uma pesquisadora do desenvolvimento humano, eu sou uma artista de teatro, eu sou uma comunicadora, então a vida humana, a expressão humana, as dores humanas, a estrutura social, a história, tudo isso me interessa muito, né? Então é uma coisa que eu pesquiso há bastante tempo.
desde a minha formação em teatro e sigo aí na formação de terapeuta corporal. Então eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer alguma coisa com isso, assim, né? E foi aí que eu resolvi que talvez eu quisesse fazer um trabalho com isso. Mas foi, tipo, uns meses depois, assim, que eu tive uma ideia criativa, fiz uma videoarte, que também tá aqui no canal, né? Quem tá ouvindo pelo Spotify tá no canal do YouTube, que é uma performance visual, né? Um vídeo sobre essa liberação, sobre a minha dor, sobre esse atravessar, sobre esses entendimentos, sobre como eu tô trilhando essa transformação dentro de mim. E agora o podcast, né? Agora mais esse projeto para que, sei lá, possa ser o que tiver que ser, dando vida ao que eu sinto a vida me chamar para fazer. E essa situação que eu contei para vocês, ela me mostrou que mostrar para outras pessoas que existe vida e uma boa vida depois do trauma, que existe regeneração, que dá para ser diferente, é muito relevante. Essa situação me mostrou que aquilo é muito relevante. Depois eu tive a oportunidade de viver isso de alguma forma, outras vezes trocando experiências, abrindo essa conversa. O quanto trocar essa conversa traz alívio para as pessoas, sabe? Para cada um bate de um jeito, claro, mas essa possibilidade da gente gerar um alívio coletivo, né? Então, por isso estamos aqui. E esse alívio, para mim, ele veio muito de um momento de maturidade interna relacionado a aceitar a realidade. Então, quando eu me lembrei, assim que eu me lembrei, para mim foi difícil aceitar que aquilo tinha acontecido mesmo. Sabe, eu ficava indignada, com muita raiva, mas como pode? E os homens, e todos os homens, e caraca, e muita dor. Era muito difícil aceitar que, tipo assim, aconteceu. E passou. Porque ainda não tinha passado, eu não tinha elaborado, então realmente não tinha passado para mim. E aceitar que aconteceu me deu muita estrutura para lidar com a realidade. O que era lidar com a realidade? Que eu tava inflamada, que eu tava cheia de diarreia, que eu tava doente, que eu tava com o meu emocional completamente desequilibrado, que eu tava com o meu mental desequilibrado, que eu precisava de ajuda terapêutica, que eu precisava continuar trabalhando para pagar as minhas coisas, que eu não podia parar naquele momento, que eu não tinha quem me cuidasse. Apesar de ser uma mulher de acessos e privilégios, isso é assim, uma pessoa que consegue um bom trabalho e tem ali uma grana, mas eu não tô falando de uma pessoa de família rica, não tinha ninguém para me sustentar, sabe? Eu também não podia parar de cuidar dessa parte da vida para ir cuidar só do meu tratamento. Tinha isso também. Então, aceitar a realidade me deu a habilidade de lidar com a realidade com estrutura, com presença, com solidez, sabe? Dando para mim o suporte que eu precisava. Então, eu não podia, por exemplo, deixar de trabalhar porque eu precisava me tratar. Eu precisava cuidar de mim mesma. Eu tava ali com diarreia, eu tava inflamada, eu tava com o meu emocional completamente desequilibrado. Então, aceitar a realidade me ajudou a lidar com essa realidade como estrutura. E foi essa estrutura que me ajudou a aceitar a realidade. Então, você vê que um alimenta o outro. Aceitar me deu estrutura e estrutura me ajudou a aceitar. Então eu fui fazendo os dois ao mesmo tempo e foi isso que me trouxe assim essa capacidade de nunca desistir, de continuar, de fazer os tratamentos, de seguir passo a passo, de me autoacolher e de hoje estar aqui transformando isso num projeto, né, num projeto de comunicação, né, numa pesquisa terapêutica, numa proposta estética, ética, artística, política. Então, eu tive que aceitar, não no sentido só da minha realidade pessoal, aceitar que o abuso aconteceu comigo, mas aceitar também essa realidade social. E também não no sentido de lidar só com as minhas questões pessoais, mas agora de ter estrutura para lidar com essas questões sociais.
com esse desequilíbrio social que a gente tem. Esse processo de aceitação da realidade, ele também me chamou para fazer essa pesquisa, para olhar para esse campo um pouco mais macro, considerando o processo terapêutico de regeneração, de reequilíbrio, né, que muitas pessoas usam essa palavra cura, mas, como eu disse, eu acho que ela está um pouco fora de contexto, acho que ela está muito mal utilizada, acho que ela perdeu um pouco o seu significado. Então, olhando para essa regeneração possível, ou para essa cura, se a gente for pensar assim, era necessário olhar e reconhecer essa realidade social, reconhecer essa estrutura que cria também essa opressão psicológica, psíquica, e ir criando estrutura para lidar com isso. Então, eu fiz esse curso com a Morena Cardoso também, né, que é outra psicoterapeuta que pesquisa bastante as estruturas do patriarcado, e como que isso está refletido, né, na clínica, dentro do trabalho terapêutico dela, e ela trouxe uma proposta, né, de que a gente ia para esses estudos políticos, históricos, né, de violências estruturais, e depois a gente sempre tinha uma vivência terapêutica corporal, né, para regulação corporal, né, para a gente não ficar num estado de alerta ou então numa tristeza profunda, sem conseguir ter recurso para lidar com aquelas emoções todas, com aquelas sensações todas que a gente acessa quando a gente olha para essa realidade que é muito violenta, né, que é muito abusiva. Porque realmente muita gente fala assim, ai, é pesado, esse assunto é pesado, ai, não quero, me dá ansiedade, não quero falar sobre isso, a crise climática, ai, não quero ouvir sobre isso, guerra, não quero ouvir sobre isso, ai, negócio de dores, de problemas com a família. Mas, mano, é a realidade, saca? É a realidade. E a gente só vai conseguir transformar a realidade lidando com a realidade. E não imaginando uma utopia de uma realidade nova possível, de uma nova era. Não é assim, as coisas se transformam. Não é assim que a natureza se regenera. Não é assim, se você não for lá, se você não cuidar, se você não semear, se você não estiver presente, não vai se regenerar, a não ser que também exclua os humanos, que essa é a parte que a natureza consegue ir muito bem, né? Quando a gente não está atrapalhando, quando a gente não está destruindo o fluxo natural. Então, ela até se regenera, mas aí sem a atividade ainda humana ali na exploração, que vem de toda essa estrutura social, capitalista, que a gente já falou bastante aqui também nas nossas conversas. E aí, quando eu digo aceitar, eu tô querendo dizer aceitar mais no sentido de reconhecer que aquela realidade existe, reconhecer que aquele tipo de violência existe, reconhecer que aquela estrutura existe, mais nesse sentido de aceitar, do reconhecer, então eu aceitei, eu reconheci, do que no sentido de tipo, eu vou aceitar, não posso fazer nada contra isso. No sentido de, então, assim mesmo, eu tenho que aceitar. Não, é mais no sentido de reconhecer, sabe? Então eu passei a reconhecer a realidade, a olhar para a realidade, a olhar para as minhas dores, a olhar para essas dores coletivas, a procurar onde começou, por quê. Vamos pesquisar também, vamos sentir como que bate aqui, como que transforma. Então é mais nesse sentido do aceitar. Aceitar me fez parar de fugir, né? Aceitar me fez colocar os pés no chão, assim, me fez ter que criar possibilidades, recursos criativos dentro de mim para lidar não só com a dor, mas com os desafios da vida, né? Os desafios da vida como ela é estruturada hoje, que é desafiador para todo mundo. E para algumas pessoas é muito mais desafiador. E que nós que estamos acessando esse lugar um pouco menos violento, um pouco menos abusivo, impositivo, assim, das injustiças sociais, que nós possamos, então, assumir a responsabilidade de fazer uma transformação, né, de fazer o trabalho que precisa ser feito, de conseguir mesmo assumir a nossa parcela de responsabilidade por termos tantos privilégios. Então eu digo que aceitar me fez parar de fugir, me fez colocar os pés no chão,
respirar, sentir e depois agir. Então, não só assim nos meus projetos, né, no meu trabalho, mas também nas minhas relações, sejam elas de trabalho, sejam elas a relação afetiva, a relação íntima, relação com os pais. Sentir o meu corpo, observar o meu corpo nas relações, observar o meu corpo no trabalho, o meu corpo diante de um desafio. Respirar nesse corpo. Esses dias eu tava bem ansiosa, eu fiquei bem ansiosa no dia anterior da gente começar a gravar. E aí, eu tava assim no supermercado, eu tava super ansiosa, senti aquele pico de ansiedade, eu falei, cara, eu vou precisar parar e respirar. E aí eu parei, respirei assim, né, senti os pés no chão, respirei, 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 respirei. E aí aquela ansiedade foi baixando. Aí eu fui me acalmando. E isso tinha a ver com a produção do podcast, né? Isso tinha a ver com esse desafio que está sendo isso para mim também. Então hoje eu consigo ter esses recursos, sabe? E é isso que eu quero muito compartilhar com as pessoas, porque é o nosso corpo a maior ferramenta. Então não há muita coisa que você precise buscar fora. É claro que poder ter um acompanhamento, conhecer um pouco mais sobre as emoções, os movimentos corporais que podem nos ajudar, mas assim, só da gente realmente respirar é um passo muito grande. Mesmo o Bessel van der Kolk, no livro dele, grande parte dos pacientes dele, ele encaminhava assim, né, para práticas de respiração consciente, yoga, e as pessoas passavam a responder muito aos tratamentos depois dessas práticas de presença no corpo. Então, não estou nem falando necessariamente de uma terapia corporal, uma terapia alternativa. Uma respiração consciente é a chave número 1 de relacionamento com o seu corpo, de autopercepção, de criar assim uma estrutura interna para você conseguir ter discernimento entre o que é fantasia, entre o que você está projetando e o que é realmente a realidade você está enxergando, para você sentir as coisas com clareza, sabe? Não com confusão mental, achando que um carinho, um amor que você está recebendo, ele vale você abrir mão dos seus limites, né? Você ir além do que você quer fazer porque está com medo de que o outro não te ame. E aí, quando a gente tem essa relação consciente com o corpo, fica mais claro saber o que a gente está sentindo. Como que a gente está se relacionando naquela relação? Ter discernimento, saber escolher melhor o que a gente quer para nós, o que a gente permite. E é onde a gente também tá errando, tá projetando, tá querendo que o outro atenda as nossas expectativas, sendo que ele não tá atendendo, tá projetando a relação com o pai ali no companheiro, a relação com a mãe na companheira, ou na pessoa, no seu chefe, na sua chefe. E aí, para isso, eu quero te convidar a fazer uma prática muito rápida. Aonde você estiver agora, a não ser que você esteja dirigindo, mas pedir para você botar os seus 2 pés no chão. Se você estiver sentado, sentada, sentade ou em pé. Se você estiver deitado ou deitada e não quiser levantar, então sente o peso do teu corpo nesse lugar que você está deitado. Sente os seus pés no chão. Se você estiver dirigindo, sente assim as suas pernas no banco, né? Suas mãos no volante, sente esse corpo aqui e agora. E agora respira de uma forma um pouco mais longa do que você costuma respirar, e quando você soltar o ar, solta um pouco mais devagar.
Aí você inspira e expira. E se for possível para você, eu vou te convidar a expirar soltando um som. Inspira um pouco mais devagar e solta um som. Se for possível para você, tenta. Eu sei que muitas vezes podem vir vozes, vergonha, sensação de inadequação. Mas se for possível para você, tenta. Lá. E aí, se você tiver com as suas mãos soltas, vai tocando as suas pernas, assim. Sentindo mais as suas pernas também. Percebe no seu corpo se você não se sente um pouquinho mais relaxado, mais menos tensionado, tensionada, tensionade. O que a gente está fazendo é uma regulação cerebral. A gente está baixando o estado de alerta. Está informando para o corpo que estamos aqui agora em segurança. Com uma simples respiração. Uma das primeiras práticas que eu comecei a fazer de regulação corporal foi respiração. Há uns 8 anos atrás. Respiração, respirar, inspirar e expirar. Normalmente a gente respira muito curto, né? Não enche a barriga de ar. Respira, às vezes, aqui no peito. Isso tudo a gente não tá oxigenando o nosso corpo direito. Então baixar um pouquinho esse estado de alerta. Baixar um pouquinho. Porque regenerar e se regenerar é algo que a gente faz todo dia. A partir do momento que você entra em contato assim com o teu corpo, com quanto você movimenta o seu corpo, você reequilibra a sua energia, você se sente bem. Muitas pessoas que fazem exercício físico, às vezes saem se sentindo bem. Isso é regeneração, autorregeneração, mas não para por aí, né? Não é só sobre a parte física. Quando a gente movimenta o corpo físico com consciência das nossas emoções, é um nível a mais, é um nível mais profundo. Então, é por isso que eu tô sempre liberando raiva, batendo o pé no chão. As pessoas às vezes me acham maluca, mas eu não ligo, não. Eu às vezes bato um pedaço de madeira na grama, assim. É, Tenho algumas técnicas de liberação de raiva, mas se tiver difícil, tipo, se eu tivesse, sei lá, num hotel, eu só socar travesseiro mesmo, assim, e se eu tiver passando por uma situação que eu precise liberar uma raiva do meu corpo, às vezes não dá, às vezes eu vou também respirar, às vezes eu vou me acalmar, mas não é sempre que eu vou me acalmar, tem momentos que eu vou liberar essa raiva. E eu ainda sinto muita raiva de homens, às vezes, do machismo, uma situação ou outra mais grave que aconteça, assim, né? Nas minhas relações, dentro de um trabalho. Mas hoje eu não vivo mais assim, tipo, achando também que os homens, meu Deus, destruíram o planeta e que raça.
não acredito nisso também, sabe? Mas tem uma coisa ou outra que vai me gerar um gatilho, que vai bater uma dor, né? E não quer dizer assim que eu não sinto mais nenhuma coisa incômoda. Não é sobre isso, mas agora eu tenho estrutura, né? Eu tenho capacidade, tenho certeza da minha capacidade. E tem momentos que eu vou ficar muito balançada também, porque faz parte da experiência humana. Então essa cura, a cura ela é realmente quando você começa a desistir da cura. Desistir daquela cura idealizada, onde você vai chegar num lugar perfeito, estável, sem dor, sem sentir nada incômodo. E aí sim, corpo perfeito. E aí você estará regenerado. Cara, não é bem assim. Quando você começa a abrir mão dessa ideia hiper idealizada, aí sim significa que a cura tá chegando. E sem abrir mão de saúde. Sem abrir mão de ter equilíbrio, sabe? Sem abrir mão de criar uma realidade que te nutra, que faça sentido para você e que você esteja ainda colaborando com o coletivo, que é tão fundamental para nossa biologia, que é tão fundamental para as nossas emoções. Que também não adianta nada eu chegar no ápice da minha cura individual, né? Não tem grande parte que é coletiva. E aí, assim, a gente vai se dando a mão, vai se ajudando. E dessa forma, a gente vai encontrando outros caminhos de confiança na vida, de alegria, de felicidade. E aí o trauma ele vai ficando muito mais apagado, sabe? E a gente vai o tempo todo ativando essa força da nossa potência, desse corpo que ri, desse corpo que dança, desse corpo que goza. Né? A própria Morena Cardoso, que é essa psicoterapeuta, o trabalho dela, muito de terapia corporal, é através dos gestos, através da dança, através da desautomatização do corpo, de eu entrar em contato profundo com o que esse corpo está carregando. Então, a dança, ela faz parte muito da minha vida, e não é aquela dança que eu tinha antigamente de ter que ir pra balada tomar um negocinho pra poder dançar. Isso aí é prisão, na minha opinião. Você pode até gostar de beber, beleza. Agora, se você tá dependente disso pra poder movimentar o seu corpo, sentir prazer, ou tá mais ali pro outro te ver. O movimentar o corpo gera muito prazer. Às vezes a gente fica terceirizando esse prazer, ou achando que com as dores que a gente carrega não pode sentir mais prazer nenhum, não tem como sentir prazer nenhum. Não é verdade. Esse prazer, ele é necessário, ele é revolucionário. E é dessa forma, baixando os nossos estados de alerta, estimulando novamente o prazer, a presença no corpo, esse convívio em comunidade. É assim que a gente vai se autorregulando, ainda que não seja assim, comunidade é um lugar onde você vive, que vivem outras pessoas, mas vamos se conectando com essas redes de apoio, com essas pessoas, com esses outros seres humanos. É assim que a gente vai se fortalecendo e é assim que a gente vai também baixando esses estados de alerta e vai recuperando a plasticidade do cérebro. É junto, em coletivo, e é também nesse trabalho com o corpo. É recuperando essa intimidade com o próprio corpo e permitindo essa sexualidade fluir sem você ser invadida, né? Sem você estar também ali dependente do outro para validar o seu prazer. É permitindo essa sexualidade acontecer. É cultivando essa energia dentro de nós, esse fluxo de vitalidade dentro de nós, que a gente vai recuperando a nossa plasticidade no cérebro, que a gente vai recuperando o equilíbrio do funcionamento do cérebro racional, do cérebro emocional, da amígdala, que a gente vai distensionando o sistema nervoso, que ele vai se reequilibrando. É através dessa regeneração das nossas relações. E a nossa relação primeira é com o corpo. Tem gente que diz, né, que o corpo é a única coisa que nos pertence. Diria que o corpo é a nossa primeiríssima relação. E eu
faço esse trabalho acreditando muito e mesmo que não dê certo, mas eu faço por um novo mundo, um novo sistema, uma nova forma da gente se relacionar, uma nova forma da gente se relacionar com o meio ambiente, com os animais, com as plantas, com os seres vivos que estão aqui nesse planeta, que não é só nós. Não são só os seres humanos que estão aqui. Uma vida integrada com o funcionamento biológico da Terra e do nosso corpo integrado com o funcionamento biológico da Terra, e também, gente, um mundo onde as mulheres sejam respeitadas e onde a Terra seja respeitada. Onde as mulheres, o corpo das mulheres e o corpo da Terra seja honrado como o corpo que gera a vida, gera o alimento. Como é que um ser humano, velho, que bebeu leite da mãe dele, que comeu a raiz da terra, a mandioca da terra, a cenoura da terra, o arroz, o feijão da terra. Até a cana, às vezes, que aquela desgraça bebe do álcool. Como é que um ser humano que vive da terra tem coragem de destruir a terra? É porque está muito desconectado da realidade do seu próprio corpo. Está vivendo fora da realidade. Então eu realmente trabalho por esse novo mundo. Se não vai dar tempo, não sei. Eu não tenho como saber. Eu já tive que lidar muito com isso, que assim, eu não tenho como saber se o mundo vai implodir ou não, se os seres humanos vão ser extintos. Tô fazendo tudo que posso. Tô assumindo a minha parte para continuar vivendo. Eu quero viver mais e com mais prazer, com mais alegria, vendo mais gente com mais prazer, com mais alegria, vendo mais gente regenerada, vendo mais gente curada, não 100% porque a gente desiste dessa ideia de 100%, e fazendo as grandes transformações que precisam ser feitas estruturais. E para isso eu também preciso dos homens, preciso de vocês. Eu preciso de cada um de vocês. Nós precisamos uns dos outros, umas das outras, uns dos outros. Então, eu me exponho para que você possa talvez ver em mim aquilo que está em você. Para que você possa, se você quiser, me usar como espelho. Para que você possa abrir portas de transformação e que você possa ser mais feliz, mais saudável. E eu sei que vocês que estão me ouvindo ou me vendo, se tiver no vídeo, que a gente não necessariamente sabe quem é você, quem sou eu, mas tem algo que nos conecta. Nós somos humanos, humanas, humanes. E estamos conectados, conectadas e conectados. Ou bom e velho, tamo junto. Muita gratidão para você que ouviu até aqui, até o final. Eu espero que você possa compartilhar com quem você sentir, aonde você achar, indicar para alguma pessoa que você gostaria que pudesse ouvir essa história. E que venham muitas outras produções desse assunto de desenvolvimento humano que é tão relevante, que é tão necessário da gente fazer. E é isso, gente. Chavá, chavá, como diria meu cunhado, que é do povo Xanenawa. É só esse brilho mesmo do novo dia para inspirar e nos dar força de seguir em frente. Eu quero fazer uns agradecimentos. Agradecimento primeiro à natureza, sempre na frente. Sempre, sempre, sempre. Gratidão por tanto. Quero agradecer muito às pessoas que estiveram envolvidas na produção. Eu mesma e eu. Mentira. Mentira. Quero agradecer a Casa das Guardiãs, esse espaço regenerativo que nos acolheu para fazer as gravações. Quero agradecer à Prefeitura e o pessoal da Assistência Social, da Cultura de Mairink, que abriu as portas para receber o projeto, para a gente poder realizar
a parte que é presencial aqui na cidade também. Quero agradecer ao meu amigo, parceiro, pesquisador, terapeuta, diretor, editor, motorista, Paolo, que também topou apresentar a sua história aqui para que outros homens possam se ver. Eu quero agradecer a minha mãe que me colocou no mundo. Gratidão, mãe, que eu gosto muito da minha vida. Quero agradecer a Luana, aqui da Casa das Guardiãs, que é uma grande incentivadora também desse projeto. Ai, deixa eu ver se eu tenho mais gente para agradecer. A Camila! Camila que participou da composição da vídeo performance, fotógrafa e terapeuta também, que me apoiou nesse processo. Quero agradecer a vida, todas as pessoas envolvidas, todas as pessoas que cruzaram meu caminho. E é isso, gente. Muita gratidão mesmo. E até a próxima.